Olá, irmãos, saudações em Cristo. Eu sou o pastor Gleibson Ricardo e serei seu professor nesta disciplina Administração Eclesiástica. É mais uma disciplina do currículo do nosso curso teológico ministerial Seminário Bíblico do Nordeste. É um prazer estar junto a vocês e seguiremos pelas próximas semanas aí aprendendo sobre este tão importante tema ligado aí ao campo da gestão. E aí, irmãos, nós vamos avançar tentando conceituar a administração eclesiástica. Entretanto, para chegarmos até este conceito de administração eclesiástica, precisamos partir do conceito geral de administração, tomar algo emprestado do conceito geral de administração enquanto ciência social, tá bom? Então nós vamos seguir nessa jornada e estaremos à disposição para tirar quaisquer dúvidas. Vocês, acessando a plataforma, vocês saberão quais os canais através dos quais poderemos nos comunicar, tá bom? Estou extremamente contente em estarmos juntos aqui. Já estivemos em outras disciplinas como Fundamentos da Liderança, e vocês verão o quanto esta disciplina de administração eclesiástica está conectada àquilo que nós aprendemos na disciplina de Fundamentos da Liderança cristã, da liderança bíblica. Bom, então, conceito geral de administração é o tema que nós vamos tratar. Então, nós vamos buscar uma definição para a administração eclesiástica, e na busca por essa definição nós vamos considerar tanto o contexto bíblico, vocês vão observar, quanto o contexto social global. E aí nós queremos com isso fazer uma alusão, uma referência à administração enquanto ciência, tá bom? Sendo assim, eu desejo um excelente estudo para todos vocês. Fiquem atentos porque algumas das informações que vou trazer não constam dos slides que vão aparecer. Fiquem tranquilos porque no interior da plataforma vocês vão receber os slides que estão sendo aqui apresentados, mas também vocês irão receber o texto dessa nossa fala aqui na íntegra, tá bom? A fonte de onde nós estamos aqui extraindo estas informações, e não somente isso, né? Vocês também terão acesso às referências, à bibliografia, e sendo assim vocês poderão seguir adiante em seus estudos e se aprofundando ainda mais neste tema, ok? Vamos avançando, irmãos. O termo administração, e aí nós queremos fazer uma referência ao aspecto etimológico, à origem raiz da própria palavra administração, que vem do latim, e aí nós temos a conexão entre duas outras expressões, também do latim, né? Ad e ministério. Ad, cuja tradução é direção, e ministério, cuja tradução pode ser subordinação ou obediência. Então veja que ligado à palavra administração nós temos estes conceitos ou ideias de dirigir e de uma direção que pressupõe a subordinação ou a obediência. Então administração do latim, direção e subordinação ou obediência. Já o conceito de administração, que é um conceito mais amplo, e aí nós estamos se utilizando aí dos estudos do James Stoner e Edward Freeman, são teóricos desse campo da administração enquanto ciência social, e aí eles dizem que a administração é um processo que inclui planejar, organizar, liderar e controlar o que? O trabalho das pessoas, o trabalho dos que compõem, dos membros de uma organização ou instituição. É um trabalho organizado, controlado, liderado. Lembre-se que esse controle e essa liderança está na raiz da própria palavra administração. Ter alguém que dirige, pessoas que livremente obedecem ou se subordinam a essa liderança. Além disso,
também nessa definição de James e Herbert Freeman, liderar e controlar o trabalho dos membros da organização e também usar todos os recursos que a organização tem à sua disposição para que a organização alcance os objetivos que foram definidos. E aí preste atenção, objetivos em comum, objetivos que foram definidos. Se as pessoas estão ali ligadas, associadas, é porque elas estão em comum acordo com aqueles objetivos que são a razão de existir daquela instituição ou organização. Veja que tudo gira em torno desses objetivos em comum definidos pela organização. E aí nós temos uma pergunta importante, né? Onde estes objetivos estão expressos? Segure aí esta pergunta, nós vamos voltar a esta pergunta daqui a pouco, tá bom? Onde estes objetivos estão expressos? Se tudo gira em torno dos objetivos em comum que foram definidos pela organização, onde esses objetivos estão expressos? O estudioso Hidalberto Chiavenato, conhecidíssimo no Brasil, ele também vai definir a administração como uma tarefa de interpretação. Interpretar o quê? Os objetivos propostos pela organização, associação, instituição, ok? Então, é uma tarefa de interpretação dos objetivos propostos, mas interpretar esses objetivos para quê? Para que você possa transformar esses objetivos em ação. Observe que tudo isso está conectado com a própria igreja, no aspecto administrativo, que também tem seus objetivos propostos. Compete a quem vai administrar interpretar esses objetivos para transformar esses objetivos em ação. Transformando-os em ação implica dizer que nós estamos caminhando para alcançar esses objetivos e assim cumprir com a nossa missão, cumprir com a nossa tarefa. Na imagem que vocês estão vendo aí, nesse slide, nós temos pessoas reunidas e possivelmente interpretando e traçando rotas, planos de ação para poder alcançar algum objetivo que elas têm em comum. Voltando um pouco à questão, se tudo gira em torno dos objetivos em comum, que são definidos pela organização, onde esses objetivos estão expressos. Em se tratando de uma empresa, você vai encontrar esses objetivos expressos em seu contrato social ou outras formas de contrato que essa organização venha celebrar. Então, esses objetivos estão lá, descritos no contrato. Acho que a essa altura você já deve entender onde eu estou querendo chegar com essa minha fala. E em se tratando da igreja, onde os objetivos em comum estão expressos? E aí a resposta é simples: no estatuto. No estatuto enquanto documento obrigatório e constitutivo. Mas não apenas no estatuto. Existe uma série de outros documentos que compõem aí, fazem parte aí do acervo, posso utilizar essa expressão, da igreja. São documentos importantes e que também expressam objetivos. Mas para o aspecto constitutivo, o estatuto é o documento obrigatório e é o documento onde fica claramente explícitos os objetivos daquela entidade religiosa, daquela organização religiosa. Na imagem que temos à parte aí, ao lado, nós temos atletas do Remo, né? E aí a gente utiliza essa imagem para poder mostrar que se todos têm um objetivo em comum, se todos querem alcançar um determinado ponto, uma determinada finalidade, chegar a um determinado lugar, eles terão que remar em sincronia na mesma direção. Então, se parte rema para um lado e outra parte rema para o outro, ou seja, estão desconectados com os objetivos ou estão enxergando alvos distintos e utilizando seu esforço, seus recursos, sua energia, sua força para não chegar a lugar nenhum, porque enquanto um rema
para uma direção, outros estão remando na direção contrária. Então, isso serve para a gente entender um pouco essa dinâmica do que nós estamos falando aqui, porque é tão importante ter esses objetivos em comum, porque é tão importante que esses objetivos estejam formalizados, expressos, elencados num documento constitutivo, seja um contrato, seja um estatuto, tá ok? Partindo dessa nossa fala aqui, onde nós vamos chegar? Partindo disso tudo aqui, o líder cristão deve ter ao alcance de suas mãos não apenas a Bíblia, as Sagradas Escrituras, mas também o estatuto da igreja, o estatuto da sua igreja. Você precisa ter ao alcance das mãos, você precisa conhecer este estatuto. É um documento é um documento público, é um documento que deve ser disponibilizado a todos que fazem parte. Naturalmente que a publicidade a qual estou falando tem seu campo de restrição, que é propriamente o público interno, aqueles que compõem esta entidade religiosa, esta instituição, tá bom? Bom, a administração ela é essencial em qualquer organização, por menor que seja, e a gente pode ilustrar com a família. Por menor que seja, é necessário que haja organização. E no caso da igreja, os líderes eles precisam acompanhar os objetivos que são propostos pela igreja, para que eles possam transformar em ação estes objetivos. E aí surge uma outra pergunta, mas como se faz isso? Como é possível transformar em ação os objetivos da igreja? Os objetivos estão ali, eu li, compreendi, né? Vejo o quanto é importante, mas o que é que eu posso fazer para transformar? Até que eu interpretei, compreendi bem, mas como é que eu vou fazer para transformar em ação esses objetivos aqui? Isso é o que nós aprenderemos ao longo dessa nossa disciplina. Então, a razão pela qual eu convido você a abraçar essa disciplina com entusiasmo, tá bom? É um tema importantíssimo e você vai ver que muito do que vai ser ensinado aqui se aplica não somente ao contexto, ao universo da igreja, mas você também fará as aplicações à sua própria vida, à sua família e a outras atividades que você desempenha, outros papéis que você exerce, tá ok? Ainda tratando um pouco do conceito geral, vamos pensar na origem da administração. E aí, para pensar na origem da administração, deixa eu avançar um pouco, depois a gente retrocede para tratar de administração na Bíblia, tá ok? A Bíblia e o Estatuto, origem da administração. Pois bem, desde as mais primitivas formas de organização social, ou seja, desde que as sociedades passaram a se organizar, criou-se a necessidade de se estabelecer uma escala de comando. Isso está ligado ao conceito de administração na própria essência da palavra. Então, para se organizar, é necessário criar uma escala de comando. Isso fala sobre hierarquia. É preciso, hierarquia nos remete, tudo isso aqui, nos remete à figura do líder. Porque haverá uma organização, por menor que seja, e é parte dessa organização esta figura de liderança. E essa figura ela tem à sua disposição essa escala de comando, essa hierarquia, uma vez que sua função é dirigir e gerir os trabalhos da coletividade, conforme vocês podem ver nessa imagem aí, né? As pessoas estão se dando as mãos num objetivo comum, numa corrente, naturalmente que alguém, a gente pressupõe pela imagem, exerce essa escala de comando, essa hierarquia, essa direção sobre as ações que acontecem aí. Pois bem, essa escala de comando, ela pressupõe autoridade, poder, direção, responsabilidade, obediência, subordinação.
Tudo isso são questões ligadas à própria essência da liderança, que é influência, e à própria essência da administração, que é dirigir, estabelecendo certa subordinação à obediência. Então, tudo está muito entrelaçado, tudo está muito ligado, tudo está muito conectado. Ok? E a gente segue nessa reflexão, irmãos, também ressaltando que a administração ela sempre foi necessária desde cedo, desde que a humanidade sentiu a necessidade ou verificou essa necessidade de realizar atividades que garantissem a sua própria existência. Então, para que essas atividades de sobrevivência elas pudessem ser realizadas, foi necessário a organização, um mínimo de organização. E aí não somente isso, mas auxílio é parte, direção é parte dessa organização, subordinação também é parte dessa organização. E aí convido você a depois refletir melhor sobre essas questões de autoridade e poder, que são questões que foram tratadas, vocês devem lembrar, na nossa disciplina de Fundamentos da Liderança Cristã, Fundamentos da Liderança Bíblica. E aí vocês podem lembrar que nós tratamos bastante essa temática de autoridade, poder e influência, tá certo? Bom, como resultado imediato dessa necessidade de se organizar para poder realizar atividades que a própria sobrevivência humana exigia, então como resultado imediato surge uma lista de atividades e também de atitudes que são necessárias se tomar para garantir essa organização. E esse conjunto de atividades, essas atitudes passaram a ser chamadas de administração. Administrar é acessar esse conjunto de atividades e atitudes por meio dos quais você vai poder organizar, gerir, auxiliar, dirigir as pessoas na busca desse objetivo que exige a organização que eles estão instituindo ali. Então, é basicamente isso. A administração ela apareceu como ciência independente, ela já existia, como nós estamos vendo aqui, desde quando a humanidade sente a necessidade por questão de própria sobrevivência de se organizar, então isso é algo muito antigo. Mas a administração como ciência social independente, ela surge somente no final do século XIX. E ela surge tendo um princípio dominante. E esse princípio ainda hoje ele está presente na sociedade. Que princípio é esse? É a procura do rendimento máximo para qualquer atividade humana. E esse princípio de buscar rendimento máximo para tudo que se faz, enquanto atividade humana, traz à tona outras ideias, como a ideia de eficácia, que é atingir o objetivo, ter o rendimento máximo nessa direção, ou desde que se possa atingir os objetivos, mas também traz à tona outra ideia, que é uma ideia de eficiência. Se de um lado eu tenho um objetivo para alcançar, esse objetivo eu preciso conjugar com a necessidade de evitar desperdício de energia, desperdício de tempo, desperdício de recursos, enfim. Então, ligado a esse princípio dominante da busca do rendimento máximo para a atividade humana, nós temos a eficácia, a necessidade de atingir os objetivos, e a eficiência, fazê-lo evitando desperdício. Em resumo, todo homem ele procura obter o máximo com o mínimo de esforço. Isso aqui não deve ser entendido como preguiça, não é isso, mas deve ser entendido como eficácia e eficiência, como conhecimento, um conhecimento capaz de fazer com que você empregue os recursos que você tem à disposição de uma maneira em que esses recursos não serão desperdiçados,
Para isso é necessário conhecimento, é necessário estudo. Bom, e aí cabe um alerta. Vocês estão vendo aí o slide congelado, não se preocupe, a gente vai avançar. Mas aí cabe um alerta. Tomem nota, gravem na consciência de vocês. Embora a gente possa adotar os princípios da ciência da administração para administrar a igreja, ou gerenciar a igreja, não devemos esquecer que a igreja ela precisa ser norteada pela palavra de Deus. Sua única regra de fé e prática. A palavra de Deus. A missão da igreja é servir a Cristo. Isso ela faz pelo culto permanente e exclusivo à Trindade. E não somente isso, mas também pelo amor interno que reúne os seus, que confraterniza os seus membros, pela fidelidade às Sagradas Escrituras, pela igualdade de seus componentes, não tratar ninguém com discriminação ou acepção, mas também pela missão evangelizadora entre os povos e pelo incansável testemunho cristão. Diante de tudo isso, a igreja não é uma instituição ou uma organização qualquer. Não é. Então precisa ser tratada com seriedade, respeito, muito cuidado, muito zelo. Também de quem está administrando a igreja, tá bom? Vamos lá, irmãos, vamos avançar. A administração na Bíblia. E aí a gente precisa ter a Bíblia em mãos, além de também ter o estatuto. E aí, se você ainda não tem acesso ao estatuto, você vai precisar acessar, tá bom? Então já faz contato lá com a tua liderança e pede uma cópia do estatuto, porque nós vamos, ao longo dessa nossa disciplina aqui, precisar acessar e trabalhar com esse estatuto, tá bom? Em Gênesis 2:15, depois vocês vão poder ler e avançar, se aprofundar nessas ideias aqui, tá bom? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Nós temos o homem recebendo a incumbência de cuidar da criação. Esta incumbência é descrita como uma mordomia. E aí a mordomia ela se destaca como uma função importante na Bíblia desde o Antigo Testamento. E aí nos tempos bíblicos, aí nós estamos falando sobre a antiguidade, né? Os mordomos geralmente eram escravos que exerciam esse papel importante de cuidar dos bens do seu senhor, da casa, inclusive do dinheiro. Um exemplo claro e importante desse papel de mordomia está em Gênesis 24. Nós não vamos ver, o capítulo é extenso, você deve fazer isto. Mas eu quero destacar algumas questões aqui nesse capítulo 24. Nós temos o exemplo de Eliezer, o mordomo ou servo de Abraão, que teve a responsabilidade de escolher uma esposa para Isaac, garantindo assim a sucessão, a continuação dessa linhagem de Abraão. E a partir do versículo 1 aqui, no capítulo 24, e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, seu mordomo, o mais velho de casa, este que tinha o governo sobre tudo que Abraão possuía. Disse Abraão: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Pois bem, temos aqui este belo exemplo, não somente este, né? Temos um outro exemplo, que está lá em Gênesis 39, que é o exemplo de José, história muito conhecida. José que, enquanto servo de Potifar, vai exercer essa mordomia, porque ele vai administrar a casa de Potifar.
E com o tempo, José ele também passa a ter o seu próprio mordomo, alguém que vai administrar sobre os bens e sobre a casa de José. E esse mordomo de José é quem também vai providenciar, vocês verão na história, a hospitalidade para os irmãos de José, ok? Então vamos avançando aqui, e daqui a pouco a gente vai entender melhor na prática essa dinâmica do pastor e do administrador. Ainda com relação ao contexto bíblico, eu quero chamar a atenção de vocês para algo importante aqui. No Novo Testamento, para essa figura de servo que administra as coisas do seu Senhor, essa mesma figura que nós vimos tão presente ali no Antigo Testamento, para essa figura nós encontramos a palavra grega, a palavra que vem do grego ali, oikonomos, que é também traduzida como mordomo. Ou seja, é um termo que significa administração de uma casa, ou oikonomia. Então, o mordomo, ele é um oikonomos, ele pratica ou exercita a oikonomia, a administração do lar, a administração de uma casa, mesmo sentido que nós vimos lá no Antigo Testamento. É o sentido de um servo administrador, e aí esse sentido ele é amplo, porque ele apela tanto para a característica de responsabilidade que este mordomo tem, mas também para o senso do sagrado. E esse senso de sagrado é muito forte, porque o mordomo, ele, no caso específico de José, como nós mencionamos aqui, ele entende que cumpre essa função porque está servindo a Deus, não somente e necessário exclusivamente ao seu patrão, ao seu chefe, está servindo a Deus. Então esse senso de sagrado também está presente. Se nós formos para o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, e aí depois vocês fazem essa leitura, nós temos a parábola do mordomo, do oikonomo infiel. E aí é uma das parábolas de Jesus, onde aparece aí esta figura do mordomo. Então nós temos aqui uma clara alusão a esse ofício. Agora, uma coisa muito interessante que é importante destacar é o significado teológico e pastoral dessa mordomia, dessa palavra, né, dessa função de mordomo. Então, esse significado teológico e pastoral é dado por Paulo. Paulo ele usa essa mordomia, essa palavra em referência também ao pastor. E é uma referência para destacar que o pastor é alguém, que o bispo é alguém que deve cuidar das coisas da casa de Deus. Ele não é chamado para olhar para os seus próprios negócios domésticos, os negócios que são seus, mas para exercer essa mordomia dos bens que o Senhor lhe confiou, bens que ele há de prestar contas. Então Paulo ele faz esse uso mais teológico e pastoral dessa função, desse ofício de mordomia. E aí vocês têm as referências de 1 Coríntios 4, 2, Tito 1, 7, 1 Pedro 4, 10. E vocês devem fazer a leitura para conectar com aquilo que nós falamos aqui. Agora, irmãos, avançando, né, vencida aqui essa etapa das questões aí da administração do ponto de vista bíblico, desse conceito, nós temos aqui uma outra dimensão para a gente analisar, tá bom? E aí o pastor, segundo os documentos que constituem a sua igreja e ou denominação, isso porque a sua igreja pode ser uma igreja independente, que não pertence a uma denominação, ou pode ser uma igreja que está ligada à denominação, ainda enquanto em alguns contextos, né, ainda uma igreja autônoma, independente, mas que está
ligado à denominação. Bom, seja nos documentos constitutivos de sua igreja, ou seja nos documentos constitutivos de sua denominação, o pastor, o bispo, o presbítero, ele possui funções privativas e atribuições específicas. E essas funções privativas e atribuições específicas que eu estou pontuando aqui, descritas, destacadas, elencadas no estatuto ou nos documentos constitutivos, elas vão nos dar o norte, a direção com relação à verdadeira missão, tarefa e função que o pastor tem para exercer. E aqui eu vou citar para vocês algumas funções privativas que vocês podem encontrar em documentos constitutivos que nós estamos mencionando aqui, tá bom? Funções privativas para o pastor, para o bispo, para o presbítero: administrar os sacramentos, invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus, celebrar casamentos religiosos com efeito civil, orientar e supervisionar a liturgia na igreja da qual é pastor, certo? Ele fiscaliza, em outras palavras, supervisiona a liturgia na sua igreja. São funções privativas do pastor e atribuições privativas a seguir, a saber, orar com o rebanho por ele, apacentá-lo na doutrina de Cristo, exercer as suas funções com zelo, orientar e superintender as atividades da igreja, a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus. Nesta atribuição específica que eu estou aqui mencionando, existe uma conexão clara com a administração. Nas outras mencionadas até aqui, não. A gente não consegue encontrar esta clara conexão com a administração. Talvez vocês já estejam entendendo onde eu quero chegar com isso. Porém, prestem muita atenção, tá bom? Orientar, superintender ou supervisionar as atividades da igreja a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo. Há uma conexão com a administração. Além desta, temos outras atribuições como prestar assistência pastoral, instruir os novos na fé, dedicar atenção à infância, adolescência e à juventude, bem como aos necessitados, aflitos, enfermos e desviados. É um termo conhecido entre nós. E, por fim, exercer juntamente com os outros presbíteros o poder coletivo de governo. E aqui nesta atribuição, semelhante à que mencionei há pouco, também há uma conexão clara com a administração. Então, eu encontro conexões claras com a administração somente em duas das atribuições que foram lidas aqui. Nós temos aqui um conjunto de 7 atribuições, e dessas 7 atribuições, somente 2 têm uma conexão clara com a administração. E se somarmos a estas 7 atribuições as funções privativas que foram aqui mencionadas, nós temos 11 ao todo, e somente destas 11, somente 2 trazem esta clara conexão com a administração. E aí, essa pergunta que está nesse slide: pastor e administrador? Pastor e administrador? O pastor, segundo os documentos constitutivos de sua igreja, possui funções privativas e atribuições específicas. E acabamos de observar que, em sua maioria, não são funções e atribuições privativas de um administrador. A figura aí ao lado é para tentar ilustrar, mas ela não traduz tudo que a gente está falando, tá bom? De um lado nós temos o pastor pregador do púlpito, e do outro lado nós temos a figura de um templo, para lembrar a estrutura física, parte estrutural que tem que ser gerida e administrada. Então, o pastor pregador, o pastor administrador. Em outras palavras, tentando destacar, uma coisa é pastorear e outra coisa é administrar. Embora há uma conexão, há um elo entre essas questões, mas a nossa reflexão
é para abrir os olhos de vocês para uma questão importante. O pastor que se ocupar em administrar, ele vai comprometer o exercício de suas funções e atribuições privativas. Não há como negar. Se ele decide se dedicar em administrar, ele não vai dar a devida atenção às suas atribuições e funções privativas junto ao rebanho de cuidado, de apacentamento, de supervisão, de discipulado, de doutrinamento, enfim. É por isso que hoje no Brasil já existem igrejas, e aí eu recomendo que vocês possam aprofundar essa pesquisa, e isso está se tornando uma tendência, isso vem crescendo. Igrejas que, entendendo essa realidade, deve deixar o pastor pastorear, entendendo essa realidade, essas igrejas decidem contratar bons administradores. Claro que essas contratações seguem os ritos da legislação trabalhista, tá bom? Então é uma questão com a qual vocês vão se deparar, e nós temos lá uma atividade, um exercício no interior da plataforma para a gente poder medir a compreensão de vocês ligadas aí a essa questão, o que é que vocês pensam, se vocês acham correto, enfim, qual a visão de vocês sobre isso. Mas isso vem acontecendo e vai crescendo e vai se tornando em pouco tempo uma tendência, né? Tem se tornado em alguns contextos, tá bom? Então, já existem igrejas no Brasil contratando administradores para poder facilitar um pouco a vida do pastor. O trabalho do pastor, ele será muito mais frutífero se o pastor dedicar-se integralmente ao ministério da palavra em lugar da administração, tá bom? Olha aí essa figura ao lado: o ministério da palavra e a administração. O ministério da palavra ilustrado aí pelo pregador, usando o púlpito, e a administração pela figura do templo, que precisa ser pintado, que precisa ser as instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, climatização, ambientação, entre outros aspectos, também precisam ser cuidados, tá bom? Então, o pastor terá um trabalho mais frutífero, será mais frutífero em seu ministério se ele pudesse dedicar à palavra ao invés de administrar. Por isso, nós precisamos de pessoas com o dom de administrar. Nós temos essas pessoas na igreja, as pessoas precisam trabalhar e com isso tirar a sobrecarga do pastor no que diz respeito às responsabilidades administrativas. Mas e se não tem? Ora, uma coisa você precisa colocar na cabeça, jamais esqueça: o pastor não precisa fazer tudo, ele só precisa saber o que tem para ser feito e ter a coragem e a sabedoria para delegar e, em alguns casos, terceirizar, contratar mesmo profissionais para fazer. Além disso, um estatuto de igreja, quando bem elaborado, ele institui uma diretoria executiva, uma diretoria estatutária, uma diretoria patrimonial, uma diretoria, além disto, né, que vai cumprir com responsabilidades administrativas. Além disto, também, um bom estatuto possibilita a instituição de comissões e conselhos para lidar com essas questões de administração. Volto a dizer, o pastor precisa saber o que tem para ser feito. Deve até participar, opinar, mas quando ele passa a se ocupar com questões administrativas, ele vai ter dificuldade em lidar com o ministério da palavra. Tá bom? Então fica aí a recomendação para vocês. Vamos avançar nessa reflexão. E temos lá na plataforma uma pergunta para saber como você enxerga, como você se identifica em seu chamado específico, né? Pastorear, ministério da palavra, administrar, e, enfim, a conexão, estão desconexos, convergem, divergem, questões que nós vamos trabalhar na nossa disciplina no interior da plataforma. E aí nós concluímos, né? Precisamos de pessoas com o dom de administrar,
que possam tirar toda a sobrecarga do pastor no que diz respeito às responsabilidades administrativas. O pastor não precisa fazer tudo. Ele só precisa saber o que tem para ser feito, delegar ou terceirizar, não centralizar, né? Buscando, enfim, cumprir com os objetivos que estão descritos como objetivos em comum da instituição. Pois bem, irmãos, agradeço e estou à disposição. No interior da plataforma vocês vão encontrar todo este material e vocês também saberão como contactar o professor, tá bom? Em caso de dúvida, qualquer dificuldade, qualquer necessidade, mantenha contato com a gente para a gente poder avançar e se ajudar, certo? Essa ajuda mútua. A todos aí um forte abraço e bons estudos.